Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bom com você? Estamos aqui para mais um Damásio 15 e hoje você viu, né? Mudamos de lugar. Nosso chefe está aqui e eu estou aqui tentando fazer o papel que ele sempre faz aqui todas as vezes, né? Fará com maestria, não tenho a menor dúvida. Bom, o professor André Stefan dispensa apresentações, mas a gente sabe a qualificação que ele tem e a alegria que nós temos de poder ouvi-lo. Sempre está entrevistando a gente aí todo dia e agora vamos fazer aqui o inverso. Vamos falar um pouquinho da lei anticrime, matéria que ele sabidamente, né, como todos sabem, domina perfeitamente e vai ter muitas informações para trazer aqui para a gente. Então, um prazer enorme estar com você. Vamos então fazer um brinde. O nosso brinde tradicional. Isso. É isso aí. Muito bem. Brinde a todos aí. Então, André, vamos aqui falar sobre a lei. Diga, meu amigo. Lendo a respeito, afinal, essa lei anticrime, ela é um projeto Alexandre de Moraes, ela é um projeto Moro, é um misto, é um desidratado? Pois é. É uma confusão, né? Uma colcha de retalhos. A gente sabe que tudo começou, né? O que hoje a gente chama de lei anticrime, que ainda está sujeita à sanção presidencial, né? Ainda não ocorreu, teve como início um projeto, um anteprojeto enviado pelo Ministério da Justiça, Sérgio Moro, que era o tal do projeto anticrime. Mas, considerando que foi aprovado, eu diria que somente algumas das ideias daquele projeto anticrime do Sérgio Moro é que vingaram e acabaram se transformando aí na lei anticrime. Como você bem observou, além do projeto enviado pelo Sérgio Moro, houve também outro remetido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também houve uma série de contribuições dos próprios deputados federais, particularmente, na confecção disso que a gente está chamando hoje de lei anticrime. Não é? Então, não é o projeto anticrime do Moro na sua raiz, na sua concepção original. Né? Foi bem desfigurado, bem alterado. Então, e como você vê essa relação assim, o antes e o depois? Que avaliação você faria? Em termos de se melhorou o conteúdo, isso, nesse sentido? Ou se perdeu muito? Uma avaliação global que eu faço é que, bom, eu sou otimista por natureza e eu acredito que os pontos positivos são em maior número. Havia alguns problemas realmente no projeto anticrime do Sérgio Moro. Algumas coisas, enfim, acabaram não prevalecendo, ideias boas, um aperfeiçoamento, por exemplo, no sistema recursal do Código de Processo Penal. Isso é uma das coisas que não prevaleceu. Algumas disposições lá do projeto anticrime acabaram vingando, efeito suspensivo na apelação contra a decisão do júri, quando a condenação supera 15 anos. Mas, enfim, o saldo, eu creio, é positivo. A gente está na expectativa de alguns vetos presidenciais. Né? A imprensa vem noticiando que haverá alguns vetos, por exemplo, a ideia do juiz de garantias, né? Que representará um custo enorme para todos os estados da federação e para a Justiça Federal, porque na prática significa que nos processos criminais haverá a atuação de 2 magistrados a depender da fase do processo. O juiz de garantia, depois o juiz de instrução e julgamento. Pois não. Então vamos aqui colocar, André, na parte penal, né? Parte penal. Na parte penal, a gente já trocou uma ideia, você vê muito mais pró do que contra. Não tenho dúvida, né? Pode ser que, bom, certamente haverá vozes que não concordarão com essa minha apreciação sobre o mérito. A gente pode analisar sobre 2 enfoques, a constitucionalidade e o mérito. Do ponto de vista das alterações no direito penal, no Código Penal em si, não vejo absolutamente nenhuma inconstitucionalidade. E no mérito, acredito que elas são boas. Em primeiro lugar, eu destaco a questão do limite de cumprimento de pena, que há muito tempo no Brasil se encontra defasado. A gente sabe que no Brasil as penas de prisão, particularmente, não é? Tem como limite de cumprimento 30 anos, esse período sobe para 40. Né? Se for sancionado, é isso que vai acontecer a partir de então. É importante também destacar que muitas modificações elas têm caráter gravoso. Né? A gente sabe que a legislação penal, quando traz mudanças gravosas, né, mais rigorosas, não retroage. É o caso. A lei de execução penal, por exemplo, vai ser alterada, estabelecendo uma série de faixas para a progressão de regime. Hoje a gente trabalha com 4 faixas. Um 8º é a progressão especial para condenadas gestantes ou com filho menor ou deficiente. Um 6º é a faixa geral de progressão. 2/5 e 3/5 para crimes hediondos equiparados. 2/5 primário, 3/5 reincidente. Sim. Esse é o padrão da legislação. Agora vai ficar muito mais complexo, haverá um número muito maior de faixas, que são definidas por percentuais.
16%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e com uma série de fatores. Então, o que a LEP levará em conta? Se o crime foi praticado com ou sem violência ou grave ameaça, se o agente é primário ou reincidente, se o crime é ou não hediondo, se o crime hediondo produziu resultado morte ou não produziu resultado morte. Aliás, crimes hediondos com resultado morte, eles vão ser aqueles sujeitos ao regime jurídico mais rigoroso da legislação. Então, um latrocínio, um homicídio qualificado, não é? Uma extorsão, um sequestro relâmpago, uma extorsão qualificada que tenha produzido morte e tantos outros. Quando houver resultado morte, a coisa vai apertar bastante. Então essa faixa escalonada, ela acaba atendendo esse princípio da individualização da pena, porque você vai ter bem mais possibilidades. E da proporcionalidade, não é? Quer dizer, então você tem faixas de crime hediondo que merecem tratamento distinto, os hediondos e os hediondos com resultado morte, claro. E fora os crimes não hediondos ou equiparados. Uma coisa é o delito ser praticado sem violência ou grave ameaça e o sujeito ser primário. Outra é um crime com violência ou grave ameaça, o indivíduo reincidente. Não é? Então, há um escalonamento que eu acho muito mais justo. Causas suspensivas. Da prescrição. Haverá também a inserção de 2 causas que suspendem o prazo prescricional. Não acredito que a redação seja das melhores, mas também nada que o esforço interpretativo não corrija. Uma delas, por exemplo, quando ocorrer a oposição de embargos e declaração não admitidos, ou recursos aos tribunais superiores, né, para acabar com essa estratégia de recorrer ao STJ ou ao Supremo visando tão somente prolongar um processo para obter uma prescrição. Bem, tem 2 pontos aqui, André. Pena de concussão e o novo homicídio qualificado. O que você pode dizer nessa Essas parte? são mudanças na parte especial, né? Tem 4 mudanças na parte especial. A gente tinha uma coisa terrível no Código Penal, um defeito absurdo. 2 crimes contra a administração pública notoriamente conhecidos, corrupção passiva e concussão. A gente sabe que a diferença básica é, na corrupção passiva, o servidor solicita uma vantagem, pede a propina. Na concussão, ele exige a propina, portanto é muito mais grave. E havia uma distorção desde 2003, qual seja, a pena da corrupção passiva, a pena máxima particularmente, era maior que a da concussão. É verdade. Então, uma corrupção passiva, o ato de solicitar a propina, pena até 12 anos, uma concussão, ato de exigir, pena até 8. O legislador vai melhorar, não é, a situação no sentido de reduzir a discrepância. Ambos os crimes serão punidos com pena de reclusão de 2 a 12 anos. O legislador perdeu uma oportunidade para melhorar. A concussão é mais grave, tinha que ter pena maior, mas dos males o menor, né? Claro. Pelo menos que seja a mesma pena, sem aquela distorção que havia. E um novo homicídio qualificado, né? Você bem citou aí, que vai ser o 121, parágrafo 2º, inciso 8º, que é o homicídio praticado com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Isso vai qualificar o homicídio. André, aquela história dos crimes contra a honra, né? Que eu vejo que a notícia que o presidente Bolsonaro iria vetar. É verdade. Há uma nova causa de aumento nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, fazendo com que a pena seja elevada até o triplo. Sim. Quando se trata de crime contra a honra praticado pelas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, etc. A gente pratica uma injúria, por exemplo, nas redes sociais. Você veja, se você analisa esse triplicar de pena no mais grave dos crimes contra a honra, que é a injúria qualificada pelo preconceito, a pena vai ficar bem exacerbada, porque a pena é reclusão de 1 a 3 anos. Vai para 9. Vai para 3 a 9 anos. É bastante. A injúria qualificada pelo preconceito no âmbito das redes sociais. Se não houver o veto, passará a ser assim. Lá no 140, né? Isso, exatamente. Muito bem, meu amigo. Agora, eu tenho aqui, pensei na situação de legítima defesa. Essa discussão, pró, contra. O que você pensa? O projeto, o anteprojeto, né, e o projeto anticrime, que foi enviado pelo Moro para o Congresso, ele estabelecia 2 situações específicas de legítima defesa, além da regra geral que a gente conhece do artigo 25 do Código Penal. Destas, uma acabou sendo aprovada, que é o reconhecimento da situação de legítima defesa para o agente de segurança pública que, diante de uma agressão ou risco de agressão, repele essa agressão para salvar a vítima sequestrada. Aqueles episódios do indivíduo que faz passageiros de um ônibus, de um coletivo como refém, por exemplo, apontando arma para essas pessoas, não é? Então, numa situação como essa, configura-se a legítima defesa.
diante da agressão, se ele já estiver, enfim, ferindo ali as pessoas, ou do risco de agressão. Agora, isso não exime, como está bem claro na lei que foi aprovada, não exime a necessidade de observar os requisitos gerais da legítima defesa, o que é perfeito, e também não afasta a possibilidade de excesso. Claro. Porque o agente de segurança pública, o sniper, o atirador de elite, ele pode atuar de várias formas. Existe tiro de contenção, enfim, várias maneiras de agir. Ele pode agir para abater o alvo, para neutralizar o alvo, ele pode efetuar o disparo sobre a arma que o sujeito traz nas mãos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele está autorizado a agir nessa circunstância efetuando o disparo, quando há o risco de agressão. Mas é preciso verificar se houve excesso ou não. Né? A situação fática vai ter que ser levada em conta. A situação fática vai revelar. Se ele abateu o alvo e se revela depois que não era necessário abater o alvo, que ele podia simplesmente, enfim, era um mecanismo que ele podia acionar, dispara e no instrumento utilizado por esse agressor, aí a gente pode analisar a questão do excesso. Bem, e no processo penal, você vê mais pró ou mais contra? Eu continuo sendo otimista, mas aí eu encontro mais problemas. E um problema sério, que eu acho que é legal destacar, e eu peço licença aqui para destacar, porque tem a ver com a atividade que eu exerço no Ministério Público de São Paulo como assessor do PGJ, que é o artigo 28. Hoje, quando um promotor pede o arquivamento e o juiz discorda, o juiz remete para o PGJ. Isso vai mudar. É a vítima que pode requerer ao PGJ a revisão. Até aí, tudo bem. O problema é o caput do artigo 28, que diz o seguinte, que ordenado o arquivamento do inquérito, ele será encaminhado à instância do Ministério Público para homologação. Então, o que significa, por exemplo, no estado de São Paulo e na maioria dos estados da federação? O promotor pediu arquivamento de qualquer inquérito policial, termo circunstanciado, inquérito policial militar, PIC, que é o procedimento investigatório criminal, qualquer investigação, ele se manifesta pelo arquivamento, ele tem que remeter obrigatoriamente ao procurador-geral para homologação. O volume disso é uma enormidade. Não, é uma coisa... Quem fez isso não tem noção da realidade, com todo respeito, boa intenção, mas não tem noção da realidade. Por quê? Eu vou falar em números. A gente recebe no estado de São Paulo, maior estado da federação, maior MP também da nossa federação, uma média de, por mês, 100 casos, arredondando, 100 casos que o juiz remete para o procurador-geral para revisão, discordando de pedidos de arquivamento formulados pelo promotor. A vingar essa mudança, se não houver veto, a gente vai receber todos os inquéritos em que houve arquivamento pelo promotor. De 100, esse número vai para 10 mil. 10 mil. Por mês. 10 mil é um cálculo raso, por baixo. Ou seja, para a Procuradoria-Geral é inviável. A gente vai ter que duplicar o Ministério Público de São Paulo, que vai ter o órgão que pede o arquivamento, ou que ordena o arquivamento, e vai ter que ter uma equipe enorme que faz a homologação, a revisão e a homologação desse arquivamento. E o juiz de garantias? Porque, veja, tem o juiz de garantias, como você falou, que a ideia é boa, mas de difícil execução. E como é que funcionaria o Ministério Público com o juiz de garantias? Veja, eu volto a dizer, a ideia, me parece, do juiz de garantia é uma ideia boa. Sim. Que é uma ideia que, basicamente, o que ela procura é reforçar o sistema acusatório e permitir que o magistrado responsável pela instrução e pela aprovação da sentença haja com mais imparcialidade. Muito bem. Então, acho que no mérito a ideia é boa, o problema é a sua implementação. Como? Não é? Porque a gente sabe que o legislador não altera a realidade num clique, né? Com uma caneta sobre um papel. Não adianta ele mudar a lei, que isso implica muitas vezes em algo expressivo. E é o caso aqui, né? Porque vai precisar mudar enfim, arregimentar, abrir uma... Para os nossos alunos talvez seja bom, né? Porque a quantidade de concurso que vai ter que abrir, claro, para colocar o número de magistrados suficientes para você ter, em todo o processo, um juiz de garantia e um juiz de instrução e julgamento, vai ser uma coisa tremenda, né? Então, já falamos do artigo 28, juiz de garantias. Cadeia de custódia era algo que você... Cadeia de custódia, exatamente. Que é um cuidado que eu acho que é uma mudança muito oportuna, porque essa cadeia de custódia, ela se refere a um conjunto de procedimentos que devem ser realizados desde o momento da colheita do vestígio na cena do crime até a realização da perícia e depois o armazenamento para eventual contraprova. Então, é algo extremamente encadeado, organizado, para que esse material não se perca, não seja contaminado e assim por diante. Então, acho que isso contribui para
para a qualidade da prova que se produzirá no processo penal brasileiro. Tem muita discussão sobre isso, né, André? Porque eu lembro até que tivemos uma vez um encontro com o diretor o diretor do Instituto de Criminalística. E eu lembro, faz um pouco de tempo, e ele dizia naquele tempo que nós chegamos a fazer 2, 3 milhões de perícias no estado de São Paulo. Pois é. Não tenho dúvida, em termos de estrutura, outras mudanças também vão exigir. Então você vai ter que ter toda uma equipe responsável por essa cadeia de custódia. O projeto anticrime ele cria Banco Nacional de Perfil Genético, Banco Nacional de Dados Biométricos, enfim. Bom, estamos avançando. Com investimento, se houver um investimento acompanhando, avançaremos na qualidade da prova no processo penal brasileiro. Vamos falar um pouquinho do acordo de não persecução penal. Isso, exatamente. Já existe, já é realidade. Sim. E aí ele é uma realidade que passará a ser tratada dentro do Código de Processo Penal no artigo 28A. Uma outra diferença, um outro detalhe com relação a, digamos, a execuibilidade do acordo de não persecução penal, mas na essência, no sentido dos requisitos, quando é cabível, etc., mantém-se o mesmo critério que o Conselho Nacional do MP adotou na Resolução 181. Entendi. Bem, e em relação a outras legislações, fazendo um apanhado geral, eu acredito que essa lei anticrime, ela mexe com... Eu acho, ela mexe com a lei das organizações criminosas, com lei de lavagem, interceptação telefônica, por exemplo, disciplinando como se dá a captação ambiental, passa a ter uma disciplina específica. Eu acho que são disposições frutíferas, boas. Não é? De modo geral, eu creio que o saldo é muito positivo. Não é? Então, espero que que o presidente da República, com os seus vetos, possa corrigir, sobretudo, essas questões que nós apontamos aqui. E eu queria dizer para você uma coisa, meu amigo, não se esqueça do nosso espaço merchan aqui no Damásio em 15, hein? É verdade. Porque a gente está aqui no período de Natal. Aliás, essa edição natalina, que tem você aí na nossa bancada. E a gente está com uma promoção aqui. Olha lá. Cadê a promoção? Tá aí? Põe aí. Olha lá. Damásio, 40% de desconto. Então, meus amigos, olha lá. Estamos fazendo aí uma promoção natalina e você... Papai Noel generoso. Tem que aproveitar essa oportunidade. 40% de desconto em todos os cursos regulares de carreira jurídica para 2020. Cursos de entrada, cursos intermediários, curso avançado. Agora é importante dizer a validade dessa campanha também, né? Porque como o nosso programa vai ficar no YouTube, pode ser que o sujeito assista, sei lá, dia 23 de dezembro. Pessoal, fique esperto aí, porque é só até dia 20 de dezembro. Só até amanhã. Só até amanhã essa promoção. Só até dia 20 de dezembro. Então vamos lá, né, pessoal? 40%. Vamos aproveitar todos os cursos regulares. E 2020 eu venho falando bastante. Trocamos aqui. Pronto, trocamos de lugar. E 2020 vai ser o ano dos concursos. Meu amigo, você terminou, né? A gente estava terminando, falando um pouco do balanço geral. Como eu reitero, acho que o saldo é positivo. E, enfim, para terminar esse Damásio em 15 edição especial, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer. Você é um amigo fraterno, um professor competente, um docente querido pelos alunos. Você é uma das pérolas aqui do Damásio. Não é? Agradeço muito. Você. E eu, nessa função que eu assumi, não é? Eu sou professor e estou coordenador pedagógico dos carreiras jurídicas. Muito bem. E eu agradeço. E com parceiros como você, essa missão ela acaba sendo menos espinhosa. Mas posso dizer que, sob todas as óticas, como colega de Ministério Público, colega de docência, como coordenador, é uma alegria ter alguém da sua capacidade, da sua competência e da sua amizade. Agradeço, e a recíproca é totalmente verdadeira. Veio aqui pela terceira vez. Agora vou pedir música. Tem que pedir música, né? Tem que pedir música do Damásio em 15. Isso. E a gente vai terminar essa edição especial de Natal, que vou me despedir aqui do nosso público, que a gente só vai ter novas edições agora em 2020, a gente encerra o ano, com um videozinho bem legal que a nossa produção preparou para fechar o ano.
Meu amigo, mais uma vez o brinde, muito obrigado por se dispor aqui a gente conversar sobre agora a lei anticrime, né? Sujeita à sanção do presidente da República. A todos vocês, meus queridos amigos que acompanharam as edições do Damásio em 15, muito obrigado. Um ótimo Natal, que você passe com a sua família, com quem você ama, não é? Esse é um momento de harmonia, de você esquecer um pouquinho os problemas e ver o que realmente importa na sua vida, que são as pessoas que você ama e estão ao seu redor. E que 2020 seja um ano maravilhoso, de muitos concursos, de muitas aprovações. E a gente se vê então no ano que vem, na nossa próxima edição. Fique agora aí com a nossa surpresa de fim de ano. Valeu! Abraço!